Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui, despenderem todo o tempo conosco, essa uma horinha que vai ser super rica para todo mundo. Esse é um webinar feito em conjunto com a Nexus e a AWS, é uma parceria muito importante que nós temos no Brasil e a gente conta muito com essa exploração da parceria para que a gente possa ajudar as empresas a se transformarem e usarem melhores, de cada vez mais, de forma mais eficiente, as tecnologias em cloud. E hoje nós traremos para vocês, no processo da jornada de transformação, o assunto que eu considero um dos mais importantes para a modernização de qualquer tipo de negócio, que é você conseguir modernizar as suas aplicações. Para que eu me torne competitivo no mercado, eu não só preciso pensar na modernização daquilo que eu tenho hoje, mas eu também preciso pensar na modernização daquilo que está por vir. Então, eu preciso estar pronto para o mercado, eu preciso me preparar para a competição que cada vez mais está acirrada e cedo ou tarde chegará nos nossos mercados. Preciso estar preparado e pronto para enfrentar cada um desses desafios. Conosco aqui hoje temos várias feras, temos uma novidade que é o Marangon, que é a primeira vez que ele participa conosco, mas já temos aqui alguns rostos conhecidos como o João e o Walter. Nós faremos um formato bastante leve e prático, para que a gente possa transmitir essas informações para vocês da forma mais simplória possível, para que fique um negócio bastante leve. E aí, meu boa tarde ao time. Walter, meu grande guru, começando por você. Por favor, dê um oi, pessoal, uma boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado aqui, pessoal, né, por participarem. Estou muito feliz aqui do nosso terceiro episódio, né? E vamos que vamos, né? Hoje a gente tem bastante coisa para falar, né? E bastante interessante. Muito bom, muito bom. João, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, Boa obrigado tarde. com a gente. Boa tarde, pessoal. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. É o nosso terceiro episódio aí dessa jornada. Muito bacana poder despender esse tempo para trocar essas informações, bater esse papo com o Walter, com o Marangon aí. Espero que seja muito proveitoso para todo mundo que está aí nos ouvindo. Legal, legal, cara. Vai ser muito bom mesmo. E Marangon, outro guru dos bons, mineirinho, bem-vindo ao webinar. Tudo bem contigo? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Vamos bater um papo interessante sobre a modernização. Show de bola. Muito bom, cara. Claro que antes de entrarmos diretamente no assunto, eu gosto de trazer o porquê que a gente precisa pensar efetivamente na modernização, né? Então, é como eu sempre digo, a gente precisa reforçar essa mensagem de que as empresas precisam se modernizar. Mas as escolhas precisam começar das necessidades de negócio, pela estratégia. Ela precisa cumprir uma missão. E as empresas precisam olhar para o que o negócio precisa para ser mais performático e resiliente, melhorar seus produtos, lançar novos produtos, ser mais competitivo. O que o negócio precisa para escalar, fazer mais com o mesmo. Ou seja, o problema que a maioria das empresas gostariam de ter, vender acima daquilo que foi orçado, em via de regra, as decisões do negócio para a tecnologia e nunca o contrário. Podem existir situações de exceção, mas a regra é sempre do negócio para a tecnologia. Tecnologias em cloud carregam em si muitos benefícios. Muitas empresas, mundialmente falando, já estão usufruindo das tecnologias em cloud. Sua empresa não se beneficiar do uso de tecnologias em cloud não apenas faz com que você perca algumas oportunidades, mas como também cria um risco de competitividade na sua empresa perante o mercado. E disso estou falando daqueles que você conhece como concorrente, sem considerar as startups que estão vindo para disruptar os mercados. Elas nascem mais leves e também já nascem consumindo essas tecnologias em cloud. Então, elas são muito competitivas. Então, gente, a gente precisa aproveitar os benefícios que as tecnologias em cloud proporcionam. Seja ela falando de aumentar a velocidade, agilidade do seu negócio,
substituir CAPEX por OPEX, para que você possa colocar o investimento em lugares que tenham mais eficiência, seja o benefício de escala, seja você não se preocupar em fazer uma previsão exata, cirúrgica, daquilo que você realmente vai gastar com infraestrutura para lançar um novo produto, ou se você tiver necessidade de se tornar global, você consegue utilizar esse benefício que as clouds conseguem liberar para nós, ou que a gente pare de gastar dinheiro com commodity e permitir com que a gente invista esse dinheiro em coisas que tragam maior valor agregado para o negócio. Entendi, parece bacana, mas se eu achar que a minha empresa não estiver preparada para consumir tecnologias em cloud? A empresa perde a oportunidade de direcionar investimentos que proporcionem um melhor retorno, coloca em risco a continuidade do negócio, perde time to market, muitas oportunidades estão nascendo todos os dias, a gente precisa estar pronto para essas oportunidades, terá mais desafios para reter talentos, pessoas talentosas são a chave para que a evolução da empresa aconteça, e pessoas talentosas querem utilizar tecnologias de ponta, perde tempo gerenciando commodities, recursos de infraestrutura, e ninguém quer isso. E por esse motivo, a Nexus e a AWS desenvolveram uma série de 4 webinars para a jornada em nuvem. E assim, eu passo a bola para o meu amigo Walter, para que ele possa começar o nosso webinar. Perfeito, perfeito, pessoal. Novamente, bem-vindo a todos, né? Nosso terceiro episódio de Jornada para a Nuvem, né? Estamos perto aí da conclusão, né? No primeiro episódio, lá em março, né? A gente começou com um assunto, até ser lógico, né? De começar por ele, né? Que é a parte de migração, onde a gente discutiu todas as questões sobre como pegar os seus workloads, né? Que estão em on-premises e começar a colocar dentro da AWS, né? Então, a gente discutiu vários aspectos ali, pontos de atenção que precisam ser tomados, né? Para essa fase de uma jornada para a nuvem, né? No nosso segundo episódio, né? A gente falou sobre banco de dados, né? Porque os dados, eles têm uma importância, assim, absurda, né? Dentro dos workloads, né? E aí a gente dissecou bastante itens também relativos a como fazer a manutenção desses dados dentro da nuvem, né? Hoje a gente vai falar sobre modernização, né? Para mostrar para vocês que existem melhorias que podem ser feitas dentro das aplicações, dentro dos workloads, né? Para que eles sejam mais cloud native, né? Nativos da nuvem, que eles possam usar a nuvem de uma maneira melhor, né? E também sejam capazes de começar a entregar mais valores, né, que antes, nas aplicações mais tradicionais, é mais complexas de fazer, né? Depois, né, em outubro, nós vamos falar especificamente sobre DevOps. Hoje tem um pouquinho de DevOps, né, mas aí a gente vai afundar, né, em outubro nesse tema, né? Já vou deixar aqui o convite, né, do primeiro e do segundo episódio que estão no YouTube, né? Para quem não assistiu, não teve oportunidade ou quer reassistir, né? Por favor, né, acesse o nosso canal da Nextios, né, dentro do YouTube, e lá você vai encontrar esses 2 episódios, né? Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre modernização. E o primeiro tópico que a gente vai falar é como é que a gente moderniza? Vai modernizar o quê, né? Então, normalmente, quando a gente pensa, né, em workloads mais tradicionais, eles têm algumas características, né? E a partir do momento que você precisa fazer uma transformação para pegar esses workloads, né, e deixar eles mais integrados com a nuvem, né, ou deixar aumentar o time to marketing, né, e outros itens, né, relativos ao software, né, a gente tem alguns itens que a gente vai começar discutindo aqui, né? Começando pelo Code Refactor, né? Trazendo aqueles 7 R's, né? Que a gente falou lá no primeiro episódio, falamos no segundo episódio, né? O Refactor é justamente um dos R's, né? Você vai reconstruir a sua aplicação, né? Ou suas aplicações de maneira que você torne elas mais adaptadas à utilização dentro da nuvem, né? Então, tem várias maneiras de você fazer isso daí, né? Você pode fazer uma adaptação para
que ela utilize serviços da nuvem de maneira mais integrada, você pode transformar ela numa aplicação efêmera, né? Ou você pode começar a desmontar essas aplicações, né? Esse código, né? Em porções menores, né? E isso vai remeter a um assunto que a gente vai falar bastante, inclusive no próximo slide, que é sobre microserviços, né? Então, você tem, tradicionalmente, o quê? Geralmente, aplicações que são grandes, né? Que tem uma base de código grandes, né? Com centenas de milhares de linhas de códigos, às vezes milhões de linhas de código, tá? Em alguns casos mais agressivos, né? Maiores. E aí você vai começar a decompor isso em pequenos módulos, né? De tal forma que esses módulos você vai ter, digamos aí, no máximo algumas dezenas de milhares de linhas que são muito mais palatáveis para que um desenvolvedor pegue esse escopo fechado, né, de código, né, e produz alterações nele, né? Quando você tem uma base de códigos muito grande, é muito complexo fazer isso, e geralmente você começa a perceber que ao longo do tempo, né, essas bases de código começam a ficar cada vez mais demoradas para apresentar novas features, porque as amarrações começam a tornar o código muito complexo, e aí, por melhor que sejam os desenvolvedores, eles vão ter dificuldades, né, em acrescentar novas features. Quando você tem menos código, né, então isso fica mais fácil, né? Quando você começa a fazer essa decomposição, né, você começa a mexer na arquitetura, inclusive, da aplicação, né? E dos itens de arquitetura bastante importantes, né, é o Event Driven, né, que é o próximo tópico, né? O Event Driven, ele é um pouquinho de hype, né? Ele tem aquele... ele está naquela crista da onda, né? Vamos produzir aplicações event-driven, né? Orientada a eventos, né? Essa arquitetura, esse padrão de arquitetura de aplicações, ele é usado primariamente para a gente primeiro decompor as aplicações de uma maneira que elas fiquem independentes, né? Então, ao invés da aplicação A falar com a aplicação B de maneira direta, né? Então, ela vai na rede lá falar com a aplicação B, ela emite um evento, né? E a outra aplicação consome esse evento, essa outra aplicação emite um evento, essa aplicação consome e assim por diante, para quantas aplicações você fazer essa decomposição, né? Ou se você conservar, né, a base de código original, entre até mesmo as partes de uma aplicação monolítica. Tá? Então, o Event Driven, a ideia dele é o quê? Né? É trabalhar com emissão de evento e consumo de evento. Geralmente, esses caras eles têm um broker, né? É muito comum ter um broker no meio do caminho, e esse broker ele tem várias vantagens, né? Citando aqui um exemplo de tecnologia de broker, a gente tem o Kafka, né? Tem o Kinesis da AWS, tem o Apache Pulsar, né? São todas tecnologias que são orientadas a funcionar como um broker, né? E eles recebem esse evento e apresentam esse evento para as aplicações, e aí você pode também fazer replay, eles guardam, né, esse histórico de evento, você pode consumir esse evento direto para o Analytics, sem precisar ler as suas bases de dados, sem precisar afetar suas aplicações, né? Então, o Event Driven, ele é um cara bastante interessante quando você começa a fazer essa decomposição, né? Agora, para rodar tudo isso, aí a gente tem vários flavors, né? E aí começa a remeter o próximo tópico, serverless, né? Serverless é um item bastante importante em questão de modernizar as suas aplicações, porque o serverless ele começa a tirar o peso da operação e construção do ambiente em termos de infraestrutura, em termos de sistema, né? Eles apresentam formas de você fazer deploy e executar o seu código sem você ficar se preocupando com servidores, daí serverless, né? Serverless tem inúmeras vantagens, né? Questão de, além da simplicidade, né? A escalabilidade dele é mais rápida, você tira o ônus do seu time de ter que ficar pensando em tamanho de máquina, né? Ou como fazer o autoscaling, né? O autoscaling é mais automático, né? Então, o serverless tem várias dessas vantagens. Acho que
o serviço mais proeminente, que a gente vai falar depois também, né? Vamos afundar nesse assunto, dentro da AWS para execução das aplicações serverless é o AWS Lambda, tá? Mas não se resume somente a funções Lambda, né? As funções como serviço. Você pode rodar serverless também, se você se concentrar só nos containers, né? Através do ECS Fargate, do EKS Fargate, o AppRun e outros serviços da AWS, o qual você olha apenas o container, né? Apenas o seu processo, né? E container é uma coisa que está bastante em vogue aí, né? Exatamente, Walter. E conectando justamente com essa questão de serverless, né? Você tem na AWS o ECS e o EKS, com o Fargate, né? O ECS e o EKS são os orquestradores de containers, e você tem o Fargate, que é a estrutura deles como server, ou seja, você não tem que provisionar servidores para rodar os seus containers. Você não precisa se preocupar com essa estrutura. Quando a gente fala de containers, um ambiente containerizado, ele traz maior agilidade para o desenvolvimento, né? Você tem pequenas caixas, como você falou lá do Code Refactor, então você tem vários módulos, você tem aquela aplicação monolítica que anteriormente era grande, você vai reduzi-la em vários segmentos e com os containers você consegue ter essa agilidade, você consegue ter um deploy mais simples, né? mais até modularizado, justamente para essa separação. Com os containers você vai conseguir desacoplar a sua aplicação, né? Esse desacoplamento torna a aplicação mais resiliente, mais tolerante à falha, porque se um item falhar, não vai falhar como um todo, vai falhar um item especificamente. Então, se você até já tem essa arquitetura, uma estrutura de containers on-premise, isso também a gente consegue conectar aqui com utilizar a plataforma da AWS, que o ECS e o EKS são plataformas. Então, é uma forma de fazer um replatform, né? E aí no replatform, que também é um dos 7 R's, como foi dito anteriormente, né? Teve lá na primeira sessão, lá no primeiro webinar, falou sobre, né, o replatform. Então, se você já tem containers dentro de casa e quer ir para a AWS, você pode utilizar o replatform e rodar já no EKS, por exemplo, que é o Kubernetes na AWS como serviço. Às vezes você já tem Kubernetes dentro de casa, né? Quando você utiliza, né, do replatform, você já ganha uma maior agilidade, você já tira proveito do que a nuvem pode te proporcionar, né? Porque a AWS vai fazer o heavy lift para você ali. Então, se você tem, por exemplo, aplicações SPAs, né, Single Page Application, em uma VM, né, um servidor on-premise, você pode colocar essas páginas no S3 com CloudFront na frente. Isso é um replatform. Se você tem um banco de dados MySQL dentro de casa, um servidor MySQL, você pode levar para um RDS MySQL, onde você não tem que se preocupar com a gestão de backup, onde você não tem que se preocupar com patch de SEO, nenhum desses itens, né? A AWS vai se encarregar disso e o replatform de RDS, de bancos de dados, foi o tema abordado no webinar anterior, né? E ainda você consegue também fazer replatform, por exemplo, de load balancers, tá? Você tem um load balancer dentro de casa, um HProxy ou algo do tipo, você pode levar para a AWS, que tem várias opções de load balancers. E quando a gente fala também, eu falei várias coisas de replatform, né? E aí costuma vir a dúvida, né? E o legado, o que eu posso fazer com ele? Por exemplo, se você tem um legado baseado no .NET Framework, que está rodando numa VM dentro de casa, né, num servidor dentro de casa, você pode levar isso, né? Você pode levar essa aplicação legada para um Elastic Beanstalk, que também vai ser baseado no IS com o .NET Framework. Legal, Marangão, excelente ponto, né? Porque é muito comum a gente pensar em modernização de novas aplicações. Então, tudo que é novo eu vou criar baseado em microserviços, eu vou criar com uma arquitetura cloud native, eu vou criar uma aplicação moderna. Mas e o que é legado?
né? Será que eu preciso somente gerar uma convivência entre esse legado e as minhas aplicações modernas? Ou existem oportunidades para o legado? Então, a gente colocou esse tema aqui justamente para enfatizar para vocês que, mesmo olhando só para o legado, a gente tem muitas alternativas, a gente tem muitas oportunidades. Não necessariamente eu preciso pegar uma aplicação legada para modernizar e fazer um code refactor, transformar essa aplicação num microserviço. Mas eu tenho várias alternativas de, por exemplo, replatform e transformar uma aplicação legada em containers e já abstrair uma série de camadas de administração, uma série de camadas de infraestrutura que vão resolver o problema do meu negócio. Eu posso, com esse movimento, gerar uma resiliência, escalabilidade, gerar uma série de benefícios para a minha aplicação sem precisar simplesmente reescrever, né? Então, quando a gente olha para uma aplicação que já existe, temos algumas alternativas para esse processo. Uma das técnicas utilizadas para uma aplicação existente é o que a gente chama de strength monolítico. Então, vamos imaginar que eu tenho uma aplicação que está dentro de um monolítico e eu vou transformar essa aplicação em microserviços. Ou eu tenho uma aplicação monolítica e eu não consigo transformar ela em sua totalidade em monolítico. Nesses dois cenários, eu posso usar essa técnica do string de monolito, onde eu não preciso manter os dois ambientes funcionando durante todo o período de desenvolvimento, onde eu estou recriando todo aquele código, mas eu vou pegando pequenas partes desse monolito, né? E vou transformando essas pequenas partes em microserviços. Então, eu vou, à medida que eu defino uma pequena porção daquele código e transformo, crio aquele microserviço, eu desativo aquela função no monolito e vou criando microserviços ao redor daquele monolito. Se eu puder chegar em um cenário onde eu simplesmente elimino o monolito, ótimo, eu tenho uma aplicação 100% numa arquitetura chamada moderna. Mas se eu tiver alguma limitação, alguma dependência daquele monolito, com essa estratégia eu vou reduzir a criticidade daquele monolito, eu vou reduzir a administração de todo aquele processo, porque eu vou deixar só o que é realmente necessário, o que é realmente fundamental, ou que é inviável transformar em microserviços dentro daquele monolito. Então, essa é uma estratégia bastante útil dentro desse processo, né, de como modernizar. E outro ponto que a gente também não pode esquecer, né, é a questão de monitoração e observabilidade. À medida que eu vou criando mais microserviços, eu vou criando pequenas porções desse código que antes eu trabalhava em um bloco como todo, né? Então, eu crio pequenas porções para atender a necessidade e ganhar todos os benefícios que a modernização me traz, mas eu tenho um outro lado aqui que eu preciso tomar muita atenção, que é como é que eu garanto que tudo isso está conversando, que tudo isso está funcionando, que tudo isso está da maneira adequada, né? Então, esse é um item super importante que, à medida que você parte para uma estratégia de modernização, essa questão de monitoração e observabilidade tem que caminhar junto. À medida que os seus serviços vão crescendo, que os seus microserviços vão aumentando, maior se torna essa necessidade de rastreamento, de entendimento, de conhecimento dos microserviços para que você tenha uma visão do seu workload como um todo. Mais para frente a gente vai falar de algumas ferramentas para apoiar dentro desse processo. Legal, gente? Bom, olhando para esse como modernizar, né? Então, como modernizar? É somente fazendo refactor? Refactor é uma das alternativas, é uma das formas
de fazer. Eu não necessariamente preciso reescrever toda a minha aplicação e jogar fora tudo que eu tenho hoje para dizer que eu tenho uma aplicação moderna, né? Então, fazer o replatform, utilizar containers, utilizar o máximo possível a aplicação em serverless e baseadas em eventos, onde o baseados em eventos vai me ajudar muito nessa questão de desacoplar essas aplicações, são passos fundamentais para esse processo de modernização e sem esquecer de como é que eu monitoro tudo isso e como é que eu tenho visibilidade de tudo o que eu criei, de todos os meus microserviços a partir do início desse processo de modernização.